eu sou muito sensível, não é, à questão do idoso. Inclusive, o meu mandato, ele tem como valor e princípio a defesa dos idosos. Naturalmente que, no meu caso, a ênfase é sempre abuso e violência contra o idoso no ambiente doméstico e familiar. Não é? Porque esse é um problema de saúde pública. Né? O idoso não denuncia para não perder o seu cuidador, não é? E ele se submete no silêncio da sua casa ao abuso e à violência. A cada 6 idosos no mundo, pelo menos, já sofreu violência. Portanto, nós estamos falando de um problema que é sério, é silencioso, e eu tenho um compromisso, não é, com a promoção da dignidade do idoso. Então, vir aqui hoje, para mim, é muito significativo, né? Porque tudo aquilo que está relacionado com promoção de dignidade de grupos da sociedade, me interessa muito, e hoje é uma homenagem a um direito fundamental relacionado a este grupo que nós amamos e que nós queremos prestigiar e cuidar. Eu já conheço a Biney Brite há alguns anos, né, já estive presente e já atuamos conjuntamente, não é, quando eu fui presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo. Atuei conjuntamente com a Biney Brite em várias oportunidades. Né? Portanto, nós temos uma causa importante que nos une, que é a defesa da liberdade religiosa, e se estabeleceu entre nós um vínculo de amizade, de respeito e de reconhecimento. Bom, primeiro falar da Biney Brite, né? Um trabalho de fôlego, um trabalho já consolidado que a Biney Brite faz no Brasil. Agradecer a todos, na figura especialmente do Abraão, pela dedicação, né? e da importância de expandir o conhecimento através dos ensinamentos e do trabalho que a Biney Brite faz, especialmente com os mais jovens. Mas a Biney Brite tem um trabalho grande também com idosos, e esse programa Juntando as Pontas é um programa que foi apresentado quando eu era secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, e neste programa a gente ficou muito surpreso com a qualidade da proposta que foi apresentada ao Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. E o programa, ao ser apresentado, foi submetido à nossa avaliação, uma avaliação técnica. Eu fiquei muito feliz que a comunidade judaica estava se mobilizando cada vez mais em torno dos idosos, da pessoa idosa, lembrando que todos nós estamos envelhecendo e estamos envelhecendo por mais tempo. Então nós não só teremos mais idosos, mas mais idosos vivendo mais tempo. E por isso é preciso estar muito preparado. E este programa Juntando as Pontas nos ajuda no combate à violência, na atenção e no cuidado com o idoso, no envolvimento da família, no envolvimento comunitário, né? A sociedade se envolve para cuidar daqueles que um dia cuidaram da gente. Por isso é tão bonito o projeto Juntando as Pontas da Biney Brite, que é financiado com recursos do Fundo Estadual do Idoso, através de doações, através de direcionamento fiscal, e eu pude participar, felizmente, dessa grande iniciativa como secretário de Estado do Desenvolvimento Social. Agora a gente está fazendo várias consultorias, porque nós estamos usando o nosso conhecimento técnico. Muitos me conhecem pela política, mas antes de ser um vereador, um deputado, né, fui vereador 2 mandatos, deputado federal da comunidade judaica, mas antes de ser um político com voto, eu sempre fui um servidor público, e como servidor público eu sempre contribuí muito com a comunidade. Eu lembro que na minha primeira gestão como secretário de Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo, nós ampliamos de 4 para 40 milhões de reais os recursos repassados para as entidades sociais judaicas que trabalhavam com crianças, especialmente a Unibes, a CIP, depois que trabalhavam com os idosos, né, que trabalhavam com as pessoas com deficiência, né, lembrar sempre do nosso querido Haverim e assim por diante. Então, todo esse trabalho excepcional que a comunidade judaica faz do ponto de vista social, não é? Pensando sempre no princípio do Tikkun Olam, nos ajuda muito, e eu fico muito feliz de ter participado ao longo de todos esses anos e espero poder
poder contribuir cada dia mais com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, dentro dos preceitos judaicos. Sim, eu trabalho há 20 anos, eu sou uma estudiosa do envelhecimento, sou docente da PUC e sou a fundadora do Portal do Envelhecimento. Então é uma área que, digamos, que eu conheça um pouco, né? Tanto pelo saber, mas também hoje no lugar da minha fala, já pessoa com 60 a mais. Então eu já pertenço ao que se diz de terceira idade, né? E eu acho que esse projeto, ele vem no momento muito adequado para o processo acelerado que estamos vivendo do envelhecimento. E nesse processo, muitas pessoas, entre todas que envelhecem, apenas 10% ficam em uma condição de uma fragilidade muito grande que precisa, sim, do apoio de outras pessoas. Então, nós temos que pensar em projetos ou em programas que possam atender essa demanda, que é uma demanda urgente, né? E que ela vem para beneficiar a população como um todo, né? Então, nós temos a nossa legislação, né? E é o nosso Estatuto do Idoso, que fala a pessoa que completa 60 anos, ela sai da qualidade do mundo adulto e ela entra em outra etapa da velhice, né? Então, legalmente, ela continua a nos reger, né? Nos nossos direitos e tal. Agora, as pessoas que chegam hoje aos 60 anos, elas chegam em outra condição diferente das pessoas que foram na época da minha mãe, da minha avó, né? Então, nós estamos construindo outras velhices, né? Outras possibilidades de se viver essa etapa da vida, que antes a gente não tinha, certo? Mas, no entanto, a nossa cabeça ainda funciona. Quando a gente fala de velhice, ainda vem a nossa imagem, os velhos que foram nossos pais, nossos avós, sendo que nós já exercemos outras velhices. Então, nós temos que mudar essa nossa cabeça, até porque nós estamos vivendo velhices contemporâneas. Mas eu ainda acho que o maior problema nosso, dos velhos, e eu me coloco nesse, né, é que nós rejeitamos e nós negamos o velho que habita na gente. E esse é um desafio que nós temos que enfrentar, da gente parar de ter vergonha das nossas velhices, assumi-las com orgulho. Então, a Maturity Jobs é uma plataforma de recolocação e desenvolvimento para pessoas acima de 50 anos. Então tem tudo a ver, porque a gente está ajudando o projeto Juntando Pontas a recrutar as pessoas, né, os 50 a mais que querem trabalhar nessa área de cuidado com idosos. Então a gente está fazendo a chamada para trazer essas pessoas e ajudar nessa triagem para eles selecionarem quem vai trabalhar dentro do projeto. E qual a sua visão do projeto em si? Eu acho maravilhoso e acho super necessário, né? É o tipo de necessidade que está crescendo cada vez mais. Então, acho muito legal que a Bnei Brit está fazendo esse projeto, né, para poder capacitar pessoas para fazer esse trabalho que muita gente precisa. Hoje em dia é difícil você encontrar pessoas que possam fazer isso, né, pessoas com esse perfil, e que tem o potencial de escalar cada vez mais, né? Então, acho que tem um sucesso garantido aí. Obrigada, Danon, obrigada à Bnei Brit e aos nossos doadores, os CSN, Banco Safra, Embracon, Porto Crédito, Instituto Santer Norte. Sem eles, nós não estaríamos aqui hoje para inaugurar o Juntando Pontas. Realmente é um início, é um marco de um projeto para a comunidade judaica, para os idosos da cidade de São Paulo, para os familiares e para mim em especial. Fazem 3 anos que eu estou trabalhando com afinco para poder colocar esse projeto no ar. É um conceito que a gente está trazendo de Israel, da Suíça, da França, um trabalho que ter uma pessoa acompanhando os idosos dependentes ou independentes para poder ter as suas atividades de lazer com uma companhia. Sabemos da cidade de São Paulo com a dificuldade que a gente tem hoje dos nossos pais para poderem sair, fazer um passeio, e é isso que a gente quer trazer, o empreendedor do cuidado social, para dar esse apoio ao familiar e à pessoa idosa, para que ela fique sempre mais ativa. Muito bacana. E como foi essa junção com a Bnei Brit?
A Benebrit é uma parceira antiga aqui da casa, porque eu frequento muito aqui a comunidade judaica, a Betel. Sou israelense por ter feito Aliá e ter retornado aqui ao Brasil justamente para lançar o projeto Juntando Pontas. E quando a Benebrit soube que eu estava escrevendo esse projeto, que eu ia lançar a startup Vive Mais, me convidou para a gente poder juntar essa parceria, porque a Benebrit entendeu que esse projeto vem de encontro com os propósitos da instituição que trabalha com direitos humanos. Então, esse é o foco da Benebrit e o projeto Atender os Idosos faz parte da instituição como um todo. Bom, eu acredito que nós todos tivemos aqui uma realização muito importante com a presença de autoridades que vieram legitimar esse momento de ser uma parceria abrangente, onde nós estamos atendendo a uma população importantíssima que são os nossos matures, que nós falamos, que é uma palavra adequada para os mais 60. Estamos aqui fazendo um projeto onde a família, o idoso, a sociedade e dentro dessa nossa instituição de 176 anos, quer dizer, uma instituição que conhece a longevidade e sabe que é preciso esse olhar, trabalhando com o incremento do que é a qualidade de vida, do que é a atenção a toda a problemática de um idoso que fica desassistido. Então, tem um olhar de você poder fazer algo por ele numa equipe multidisciplinar, onde nós vamos ter um apoio não só dos nossos, da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas de uma equipe extremamente profissional que está conosco nesse projeto, que vai poder treinar nossos filhos dessas pessoas que também já estão numa faixa longeva e que estão precisando estar integrados ao mercado de trabalho. Então, a Benebrit ela trabalha em rede e ela trabalha promovendo o desenvolvimento de toda uma questão social, cultural, beneficente. Esse projeto ele vai ser, a princípio, oferecido de uma maneira gratuita, onde nós vamos oferecer uma mão de obra qualificada que vai ter uma gratificação para uma sociedade que está necessitando de receber essa atenção. Então, acho que nós completamos um ciclo muito virtuoso e essa é a nossa missão, de poder estar à disposição de uma sociedade que demanda muitas questões, para a criança, adolescente, o idoso, em todas essas áreas, área social, cultural e beneficente, que é a nossa área principal. Então, acredito que nós hoje completamos um ciclo grande, onde nós recebemos todos os apoios, tanto do Estado quanto de equipes profissionais qualificadas, para atender a sociedade. É isso. Realmente é uma grande emoção chegar onde nós já chegamos. E sem dúvida haverá muito mais emoções no caminho que nós temos que percorrer. Como eu disse, na Benebrit nós nos impomos uma missão. E esse trabalho é uma missão que adotamos, que aceitamos e que efetivamente fizemos todo o esforço necessário para que chegasse ao momento como chegou hoje. A bola já está no campo, o juiz apitou, a bola está rolando. Agora é realizar, marcar os gols, ter a vitória bonita, limpa e uma vitória realmente que marque um apoio da Benebrit à comunidade, à sociedade brasileira e à comunidade judaica. Esse é o nosso objetivo. O trabalho de transformar essa ideia até o ponto de hoje levou 2 anos e pouco. Conseguimos o apoio de patrocinadores, de entidades como o CSN, o Center Norte, o Safra, que nos ajudaram, entre outros, que nos ajudaram a firmar o volume de recursos que nós projetamos para o uso desse programa durante o primeiro ano da sua atividade. Temos as condições, temos os valores, temos o apoio da Secretaria Estadual da Assistência Social, que é muito importante, porque ele nos ajuda, eles nos orientam, e nos dão observações, considerações, e nós temos toda a responsabilidade de corresponder, não só à expectativa daquilo que nós nos comprometemos, mas principalmente à expectativa daqueles que nós vamos atender. E quem nós vamos atender primeiro? Pensa bem, é a família.
são os filhos desses idosos que serão os primeiros a serem atendidos, quando eles terão o alívio de saber que os seus pais, que os seus avós estão sendo bem atendidos, estão felizes, conseguem ter uma integração na sociedade tranquila, satisfatória, e efetivamente isso é uma grande satisfação para os filhos e para os netos dessas pessoas. Bom, o programa Juntando Pontas, que está sendo lançado hoje, primeiro muito propício, porque agora, dia 1º de outubro, estamos comemorando o Dia Mundial do Idoso. É um programa inteligente, que otimiza uma série de parceiros, a família, o próprio empreendedor, o idoso, várias pessoas unidas em torno de uma vida saudável e autônoma desse idoso, uma vida que busca renovação, inovação, novos aprendizados, práticas diferentes que o idoso queira experimentar ou que esteja acostumado. Então, assim, um programa inteligente realmente que aproxima pessoas com interesses convergentes. Gostei demais de conhecer e estou muito feliz que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social é uma parceira da Abney Brito nesse programa Juntando Pontas. Então, eu acho que todos esses anos, toda essa trajetória da Abney Brito mostra o quanto ela é preocupada com todos os recortes da população, todas as faixas etárias, e em todos esses trabalhos realmente não só voltados à população mais vulnerável, mas voltados à sociedade como um todo, numa intenção muito grande de aproximação, de aproximar as pessoas. A Abney Brito sempre foi composta por grupos, então essa sempre foi uma característica de congregar, e eu acho que essa aproximação também é um reflexo deste programa, né? Também a lógica do programa, que é de aproximar e juntar as pontas. Eu acho que a mesma lógica da Abney Brito de uma história está sendo aplicada neste programa hoje. No dia de hoje, nessa manhã, temos a grata surpresa da presença conosco da nossa amiga e deputada, a Célia chegou. Acabou de chegar. Doutora Damares, que é a nossa parceira, temos objetivos em comuns muito próximos, a preocupação com direitos humanos, a preocupação com a liberdade religiosa e a preocupação com todo e qualquer cidadão, inclusive, principalmente, o que se chama de idoso. Eu prefiro chamar de o maior. Então, eu pediria para a doutora Damares, se puder nos dar a oportunidade de uns minutos de uma mensagem sua para esse momento. Obrigado. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui os meus queridos amigos, Abraham. Quero cumprimentar aqui também a nossa querida secretária, Célia. E os demais, acho que somos todos já bem conhecidos, não é? Dizer que com a Abney, nós já caminhamos aí pelo menos há uns 10 anos. É claro que a ênfase inicial desta parceria, não é, está mais relacionada à defesa da liberdade religiosa, quando eu presidi, não é, por 10 anos a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados, a seccional de São Paulo. Hoje relembrávamos ali algumas histórias muito significativas, não é, na luta em defesa da liberdade religiosa. Quando começamos na OAB de São Paulo, eu fui membro fundadora da primeira comissão de liberdade religiosa da OAB no Brasil. E permaneci nela por 12 anos para agora assumir o meu mandato parlamentar. Não é? E a Abney caminhou conosco. E eu quero fazer só um registro, antes de também fazer uma menção ao que trataremos na manhã de hoje, não é? Mas no ano de 2012, Abraham, me corrija, a Abney nos propôs, a secretária, o lançamento de uma campanha pela OAB de São Paulo de combate à intolerância religiosa na internet. Foi um assunto desafiador, porque a OAB tem como vocação principal, não é, as liberdades,
a promoção, né, dos direitos humanos. Essa é a vocação principal da OAB, e a OAB ela fica muito preocupada com a defesa da liberdade de expressão. E como é que nós íamos nos comportar diante de uma necessidade que é real, não é? Porque o discurso de ódio religioso ele é disseminado de forma muito indiscriminada pelas redes, não é? E como é que nós acomodaríamos isto com a liberdade de expressão? E conseguimos, não é? Tratamos do assunto de uma forma adequada, de modo a criar, não é, uma sensibilização sem ferir a liberdade de expressão, que é caríssima para todos nós. Eu quero agradecer e cumprimentar a Binei mais uma vez por essa iniciativa e que engrandeceu os trabalhos da comissão. E só para encerrar, eu queria fazer mais um registro, não é? Hoje, o que está sendo tratado aqui e que alcança um grupo tão especial da sociedade, não é? Que são os idosos. E por alguns anos eu me dediquei a estudos relacionados à defesa de direitos fundamentais, que são aqueles que o Estado elegeu. Nós falamos de direitos humanos, são direitos universais. Eles são um pouquinho diferentes dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são aqueles que o Estado brasileiro elegeu como indispensáveis à promoção da dignidade do seu cidadão, não é? E me dedicando a esse estudo, eu me envolvi com uma campanha, a campanha Quebrando o Silêncio, que é uma campanha mundial. Aqui na América do Sul, ela se chama Rompiendo lo Silêncio. No Brasil é Quebrando o Silêncio. Embora seja uma campanha da Igreja Adventista, hoje ela é uma campanha de domínio público e de utilidade pública. E foi lá que eu comecei a me envolver, não é, com a defesa de grupos que são considerados mais vulneráveis na sociedade. Isso aí há mais de uma década atrás. Criança e adolescente, mulheres e idosos. E essa campanha, ela tem uma ênfase muito forte, não é, no combate à violência doméstica e familiar contra idosos. Abraçamos esse trabalho, não é? E hoje é extraordinário poder, ali no parlamento, pensar política pública, não é? Ou propositura de legislação que reforce o combate a um mal que é tão doloroso. A Organização Mundial de Saúde, secretária, divulga que a cada 6 idosos no mundo, pelo menos um deles sofre violência. E é uma violência muito silenciosa, porque há razões, eu já estou encerrando, Abraham, ele sabe que eu falo muito, mas eu prometo que eu estou me encaminhando para o final. É muito difícil dar um microfone para um advogado, não é? Mas eu vou me encaminhar. Esse é um assunto que me sensibiliza muito. Eu ainda tenho uma avó viva na Bahia, eu sou baiana, com 95 anos de idade, mas com muito vigor, muita vontade de viver, muito bem cuidada pela família, cercada de amor, não é, cercada de cuidados, mas eu sei que essa é uma realidade muito diferente de uma grande parte dos idosos, que são aqueles que durante toda a vida, não é, se comprometeram com criar os seus filhos, mantê-los, educá-los, e a maioria dos agressores são os próprios filhos. Outros são os cuidadores, e é a violência mais silenciosa, porque o idoso ele tem uma resistência maior do que todos os outros vulneráveis de denunciar. Exatamente porque a sua condição o coloca, o torna refém das circunstâncias. Se eu conto para alguém o que o meu cuidador faz comigo, eu posso perder esse cuidador. Se eu conto para alguém o que o meu filho faz comigo, eu posso perder, inclusive, a companhia do meu filho. É muito triste.
são maus tratos, negligência, abandono afetivo e até abuso sexual. Então, é um assunto que a gente precisa falar mais sobre ele. São cortinas que precisam se abrir. Não é? E aí, com esta palavra, eu reforço que o problema da violência doméstica e familiar, nós falamos muito da violência pública, aquela que acontece nas vias públicas, não é? E há um compromisso muito grande e é importante que nós estejamos seguros fora das nossas casas. Mas é muito importante que nós estejamos seguros dentro das nossas casas. Não é? Porque a presunção é de que quando eu me adentro à minha casa, eu estou seguro. Não é essa a sensação? O sentimento deveria ser esse. Eu tenho um filho de 10 anos de idade. Eu fico muito feliz quando nós chegamos em casa e ele vira para o meu marido e eu e fala: ai, que bom, chegamos em casa. Não é? Ele está me dizendo que a casa dele é um lugar seguro. E assim que deveria ser para todos. Criança, adolescente, e são assuntos seríssimos que nós temos que enfrentar, o abuso infantil, não é? E eu atendo vítimas do abuso e da violência doméstica, mulheres, crianças, idosos menos, mas não porque ocorra menos violência, porque os idosos denunciam menos. Há uma subnotificação, a meu ver, altíssima, secretária, ainda nós não sabemos o que acontece no interior das casas e dos quartos, onde os nossos idosos estão acolhidos. Então eu encerro com uma palavra de sensibilização. Não é? Todos nós podemos nos preparar e nos capacitar, inclusive para identificar ao nosso redor, não é? Indivíduos que estejam submetidos a esta espécie de violência doméstica e familiar que é tão dolorosa e que incapacita, paralisa as pessoas mesmo para denunciar e receber a ajuda de que elas necessitam. Parabéns a BNEI, os meus queridos amigos todos da BNEI que eu revejo aqui no dia de hoje. Parabéns pelo evento tão instigante, não é? Juntando pontas, e eu desejo que tenhamos aqui um evento de muito êxito. É uma alegria revê-los no dia de hoje. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Foi assim, bem, vamos dizer assim, algo novo que nós não estávamos imaginando e foi muito adequado, né? Poder ouvir uma pessoa que trabalha e que nos colocou num clima, estamos todos num clima que você trouxe. Acho que nós estamos introduzindo, podendo falar sobre mesmo, não é só dizer sobre o projeto, mas falar de uma realidade. Isso é muito importante, saber o quanto nós estamos envolvidos com tudo, já que nós vamos juntar pontas. Então, eu agradeço a presença de todos. Eu sou a presidente da BNeBRIT São Paulo, Zeila. Nós estamos lançando hoje o projeto, como a doutora Damares citou. Esse projeto, o nome dele todo é Juntando Pontas, interagindo com a pessoa idosa, a família e a sociedade. Não há como não ser, né? Temos que fazer algo em rede. Segundo a nossa base de apoio, né, de todo esse projeto, foi em cima de projetos internacionais que ele foi criado, e contou com um termo de fomento, parceria celebrada com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social. Somos, então, parceiros, Associação Beneficente Cultural BNeBRIT São Paulo, e destinando recursos do Fundo do Idoso através da renúncia fiscal de impostos das seguintes empresas: Companhia Siderúrgica Nacional, Banco Safra, Instituto Center Norte, Embracon e Portucred. Temos o prazer de registrar a presença das seguintes autoridades representantes das instituições. Célia Parnes, muito obrigada pela presença. Secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu vou pela ordem que me passaram. Não, desculpem se não tem aqui.
Floriano Pézaro, deputado federal, doutora Damares Moura, deputada estadual, Sérgio Napcham, representante presidente da CONIB, Nestor Kirchhoff, agência judaica, representante geral, Etijane, representando a presidente da Vitso, Etijane Hepner, Cohen, Marcelo Romoff, Instituto Center Norte, Maria Clara Deuclésio, Instituto Center Norte. Deixa eu ver quem mais. Por enquanto, temos a honra de estar com vocês. Muito obrigada. Doutor? Sim, lógico, mas não foi falado. Thomas Freund, vice-presidente do Conselho do Idoso. Eu senti que você já estava aqui. Estamos juntos. Então, continuando aqui. Vamos ver aqui o protocolo, para que a gente siga aqui o que nós idealizamos. Com o objetivo de nos apresentar o Juntando Pontas, convidamos a senhora Silvia Scagliarini, idealizadora do projeto e gerente-geral, para a apresentação. Por favor, Silvia. Bom dia a todos. Agradeço imensamente a presença de vocês nessa manhã chuvosa. Agradeço as autoridades aqui presentes. Eu sou a Silvia Scagliarini, idealizadora do projeto Juntando Pontas, que é fruto da minha startup, da Vive Mais. E com muito orgulho, com muita emoção, que eu fui com o coração assim cheio de alegria, que a Benebrit me recebeu nesta casa para poder implementar o projeto. E este projeto foi pensado realmente nas pessoas com 70 a mais, 80 a mais, pensado justamente nos meus pais, nos meus tios, e nos amigos e a mim mesmo que estou envelhecendo, né? Então eu agradeço a presença de todos, em especial também a equipe que está conduzindo esse projeto. São pessoas que se uniram a um sonho para estar aqui junto nesse momento hoje. Agradeço a secretária Célia Parmes, secretária, à Secretaria de Desenvolvimento Social, ao Conselho do Idoso e aos nossos patrocinadores, o CSN, o Instituto Center Norte, Banco Safra, Porto Cred, que destinaram, através de renúncia fiscal, os recursos para o Fundo Estadual do Idoso. Sem vocês, nós não poderíamos estar iniciando esse projeto. Vou apresentar um pouquinho do conceito do projeto e vou passar dois vídeos. Um que esclarece um pouquinho mais o projeto, que nós vamos estar apresentando também na Feira da Longevidade, e um último vídeo que fala um pouquinho do nosso propósito. Tá? Então, eu vou começar apresentando rapidamente o que é o projeto Juntando Pontas. Então, como disse a Zélia e a doutora Damares, muito bem, nós estamos interagindo na longevidade com a família e a sociedade. Se nós nos unirmos as pontas entre a família e a sociedade para o bem maior, que são os nossos idosos, nós não teremos como cuidar da população brasileira que está envelhecendo ao longo dos próximos anos. Então, pensando num contexto social, nós identificamos que hoje vivem sozinhos, 23% da população idosa vive sozinha. Não tem filhos, 17%, moram com os filhos solteiros, 30%, e residem com parentes, outros 30%. Então, a gente identifica que nós temos muitos idosos sozinhos, que necessitam do nosso apoio. Nisso, nós pensamos no bem-estar, que é o nosso mote, o bem-estar. Nosso propósito é tornar o desejo da autonomia familiar uma realidade, apoiando a pessoa idosa a preparar sua vida para o envelhecimento ativo. Nós queremos que os idosos tenham um envelhecimento cada vez ativo e vivam em seus próprios lares. Para isso, os nossos profissionais, nós os batizamos de empreendedores do cuidado social. Nós vamos ter pessoas que vão ser treinadas por nós para poder acompanhar os idosos em suas atividades diárias, externas e internas. Então, os nossos profissionais, eles vão envolver a pessoa idosa no gerenciamento da sua autonomia. Nossos empreendedores, como eu disse, os empreendedores do cuidado social, vão ser treinados para fornecer assistência adaptada. Eles vão poder unir
o seu propósito de vida, os seus hobbies para poder trabalhar. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de fazer tricô pode ser um administrador de empresa e pode ter uma senhora que gostaria de continuar fazendo essa atividade em casa. Por que não unir o hobby com o trabalho? Por que não deixar os idosos cada vez mais autônomos dentro da sua própria residência? Então, este é o propósito do Juntando Pontas. Nós qualificaremos todos os profissionais. Todos os profissionais aprovados no nosso processo de seleção vão passar por uma formação de 120 horas. Nós temos um curso próprio do Juntando Pontas para poder dar toda a qualidade necessária e a segurança para a família de que esses profissionais foram treinados por nós, pela equipe do Juntando Pontas e com a Benebrit. E não poderíamos deixar de falar da tecnologia, que hoje está presente em quase tudo, né? Então, a tecnologia também vai fazer parte. Para quê? Para unir. Então, ela vai unir, vai ser a conexão virtual entre os nossos empreendedores, a família e os idosos. É claro que vocês vão me dizer, mas muitos idosos não sabem mexer num smartphone. Eles vão poder nos ligar pelo telefone, nós vamos ter nosso site, nós não vamos deixar de atender. Mas uma forma de a gente poder monitorar se o nosso empreendedor do cuidado chegou mais rápido à residência do idoso, fazer todo o monitoramento vai ser através do nosso aplicativo. Então, um pouquinho da síntese do que nós vamos trabalhar seria, nós temos o nosso aplicativo, o site, o telefone, e o nosso acompanhante, empreendedor do cuidado, vai unir a família, o idoso, o empreendedor. E tudo isso vai ser uma forma monitorada da gente poder ter essa ligação com todos dentro da cidade de São Paulo. Então, se eu vou a um cinema, eu sei qual é o empreendedor que está com esse senhor, que horas foi, que horas chegou, vai ter tudo muito bem monitorado pela Benebrit. Nós, inicialmente, vamos atender alguns bairros da cidade de São Paulo. Nós vamos atender Pinheiros, Jardim Paulista, Lapa, Consolação, Vila Mariana, Santana. Por que esses bairros, Silvia? Porque esses bairros são os bairros mais antigos da cidade de São Paulo, onde a gente tem uma concentração maior de pessoas idosas. Então, por isso que nós escolhemos esses bairros para estar trabalhando. Só para apresentar um pouquinho para vocês, eu não estou sozinha, temos um time de profissionais altamente capacitados. Kátia Valença vai fazer os recursos humanos, Maurício, nosso profissional de marketing, Lucila vai fazer a parte de monitoramento, a Regiane, nossa psicóloga, vai nos acompanhar em todos os processos seletivos, Marília Sanches, gerontóloga, vai ser a pessoa responsável por fazer o curso de formação, e a Sônia Oliveira, que vai estar no nosso administrativo. Podemos deixar de reforçar os nossos grandes parceiros do projeto, o Governo do Estado de São Paulo, o Conselho Estadual e a Benebrit. E além das nossas empresas doadoras, CSN, Banco Safra, Instituto Center Norte e Embracon. Agradeço. Eu vou passar um pequeno vídeo que vocês vão entender melhor toda a minha fala, porque eu falo muito rápido, me desculpem. Olá, eu sou Silvia Scagliarini, CEO da startup Vive Mais e executora do projeto Juntando Pontas. O projeto Juntando Pontas é vinculado à Associação Benebrit de São Paulo e também com o Governo do Estado de São Paulo. Nós estamos lançando esse projeto para atender as pessoas idosas, a família e a sociedade. Juntando Pontas vem no mercado para lançar o conceito de Aging Place, envelhecendo no seu próprio lar, e trazendo às pessoas idosas um envelhecimento com qualidade de vida, chamada Revolução da Longevidade. Quero apresentar para vocês a Lucila Egídio, mestranda em gerontologia, que vai explicar um pouco mais sobre o projeto. O projeto Juntando Pontas vem atender uma necessidade, uma demanda que a gente vem percebendo com essa revolução da longevidade. As pessoas estão vivendo por mais tempo e muitas vezes, depois da correria da vida, elas percebem que não tem companhia para fazer atividades que elas precisam ou que elas gostam de fazer quando estão mais idosas. E é aí que o Juntando Pontas vem atender a essa demanda da sociedade. Verdade, Lucila. Juntando Pontas e também a Vive Mais vai trazer o empreendedor do cuidado. São pessoas que estaremos formando, pessoas com mais de 50 anos, que estão no mercado de trabalho, disponíveis para fazer um outro tipo de atividade e principalmente usar o seu hobby para desenvolver com os idosos.
Esses acompanhantes, eles vão ser treinados pelo projeto e a gente vai estar inserindo nessa nova economia essa mão de obra que poderia estar ociosa ou já fora do mercado de trabalho que é bastante qualificada. Então, após o curso que eles receberão pelo projeto, eles estarão aptos a atender esses clientes que são os idosos e os familiares. Pois é, dentro do Juntando Pontas, por exemplo, meu pai gosta muito de jogar xadrez e não tem uma companhia para jogar xadrez com ele durante a semana ou mesmo ao final de semana. Então nós estaremos formando pessoas que têm alguns hobbies e esses hobbies podem ser aproveitados para estar se unindo às pessoas idosas. Por exemplo, acompanhando num cinema, fazendo um passeio no parque, levando para fazer uma compra. Este trabalho vai ser realizado por hora. Então, não é necessário que um profissional fique o dia inteiro dentro da minha residência, e sim que ele faça atividades prazerosas de lazer e que proporcione aos idosos maior qualidade de vida. Não é isso, Lucila? Exatamente. Essas pessoas vão trazer a solução para a carência de suporte, de apoio para atividades pontuais e também vão preservar a sua agenda flexível para continuar levando a vida do jeito que elas gostam. Então, Juntando Pontas vai trazer aí a união da nova economia com a revolução da longevidade. Muito bem, Lucila. Então, para a gente deixar bem claro para vocês, entre no nosso site, no site do Juntando Pontas, no site da Vive Mais, e você vai conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. E as pessoas com mais de 50 anos interessadas em ser empreendedor do cuidado, junte-se a nós, envie o seu currículo e participe. E você que tem um pai, um parente, entes queridos, que você gostaria que eles tivessem um acompanhamento de qualidade, também entre em contato conosco. Juntando Pontas é um projeto beneficente da Associação Benebrite de São Paulo, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, e é executado por nós, pela startup Vive Mais. Tire um tempo para viver. Este é o segredo da eterna juventude. A juventude não é um tempo de vida, é um estado de espírito, um efeito da vontade, uma intensidade emocional, uma vitória da coragem sobre a timidez, o gosto pela liberdade, de experimentar coisas novas, de amar. Tire um tempo para rir, é a música da alma. Você é tão jovem quanto sua fé, tão velho quanto a sua dúvida, tão jovem quanto a sua confiança em si mesmo, tão jovem quanto a sua esperança. Aproveite essa música e sorria. Tire um tempo para fazer amigos, é o caminho para a felicidade. Jovem é aquele que é surpreendido pela vida e fica maravilhado. Desafia os eventos e encontra alegria no jogo da vida. E os amigos são nossos parceiros nesta jornada. Com eles que aprendemos a jogar. Tire um tempo para dar. A vida é muito melhor se for compartilhada. Você não se torna velho por ter vivido vários anos. Você fica velho se abandonar os seus ideais. Sua sabedoria é que alimenta a alma e deve ser compartilhada. Isto dá sentido na vida. Tire um tempo para amar e ser amado. É uma dádiva divina. Reconheça tudo de bom que já viveu e tudo de bom que ainda viverá. Isto para você se sentir sempre jovem, porque um coração presente pode transformar qualquer momento em eternidade. E só existe um segredo para viver mais e melhor: acreditar em você e ter a certeza que o seu momento é agora. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora à secretária Célia Parmes para nos dar as boas-vindas com a sua presença aqui. Muito obrigada. Bom, primeiro eu devo um pedido de desculpas porque me atrasei, mas estava também agora de manhã num evento voltado ao tema da longevidade, só para trazer o quanto esse tema é importante e relevante e
a sociedade preocupada com esse tema, assim como a Abney Brito, uma organização que tem tantos anos e está sempre se renovando e renovando o seu olhar, bastante preocupado com as questões de longevidade. A nominata já foi feita, mas eu deixo aqui o meu abraço carinhoso ao Abraham Goldstein, presidente da Associação Beneficente Cultural Abney Brito, e a Zeila, também presidente da Abney Brito, ambos, São Paulo. E a doutora Damares, querida, falou lindamente, trouxe um recorte tão contemporâneo, tão importante, e a senhora tem toda a razão, a gente escuta isso nas nossas idas aos centros de referência especializados da assistência social, é a queixa mais frequente, violência contra o idoso. Muito cirúrgica a sua colocação. E ao amicíssimo, querido amigo Floriano Pêsaro, o secretário estadual do Desenvolvimento Social que me antecedeu, um super secretário sensível a todas essas questões há muitos anos. Com certeza, quem firmou essa parceria com a Abney Brito foi Floriano Pêsaro, sempre uma pessoa preocupadíssima, não só com todos os recortes vulneráveis da sociedade, mas com todas as organizações judaicas preocupadas com esses recortes da sociedade e que atendem a sociedade como um todo, não só a comunidade judaica, mas que atendem toda a sociedade. Floriano, você é um exemplo, é um parceiro, um amigo, sempre foi de todos, de quem o solicitou, não só como organização, mas de todas as pessoas físicas que pediram um horário com ele, uma organização que pediu um horário com ele, nunca ficou sem ser atendido. Floriano, um exemplo de gestor público, de secretário, de deputado federal, um exemplo para todos nós. Silvia, parabéns pela sua apresentação aqui, bastante objetiva e nos deixou bastante claro o papel do Juntando Pontas. E Thomas Freund, obrigada por compor aí o nosso Conselho Estadual do Idoso. Eu tenho aqui alguns chapéus, eu não sei qual deles eu vou usar hoje, porque sempre atuei também numa organização bastante ligada às questões de longevidade, então é um tema que me é muito caro e pelo qual tenho muito carinho, e eu talvez troque os chapéus durante a minha fala, mas, enfim, hoje o meu principal papel aqui é representar o governo do Estado e a preocupação do governador João Dória e do governo do Estado as questões da longevidade. O governo hoje tem, e também, de novo, faço uma referência ao querido Floriano, muito do que foi estruturado em relação às questões de longevidade foi estruturado também na gestão dele, que são os centros de convivência dos idosos e os centros-dia dos idosos. Ambos equipamentos, um passa-se meio-dia, outro passa-se o dia inteiro, ambos os equipamentos voltados a evitar o isolamento do idoso. O isolamento, a depressão, nós sabemos que é mais um dos fatores que acabam levando o idoso para os equipamentos de saúde e é o que a gente pode evitar. O centro-dia do idoso tem ainda mais um papel importante, que é o de autonomizar o cuidador do idoso, que nas famílias muito vulneráveis é o filho ou a filha normalmente, para que volte ao mercado de trabalho. Portanto, ele consegue deixar o idoso ali e consegue voltar às suas atividades remuneradas. Isso reequilibra o orçamento da família. Além dos centros-dia e centros de convivência do idoso, o Estado conta também com o selo São Paulo Amigo do Idoso, que é um selo que chancela os municípios melhores adaptados às questões da longevidade saudável. Uma iniciativa importante, inteligente, que busca fomentar junto aos municípios um preparo para uma sociedade que claramente envelhecerá. Então, é justamente provocar nos municípios que comecem a se adaptar e comecem a buscar soluções o quanto antes para esse fenômeno que está muito claro e está às nossas portas. Um outro programa que o Estado tem, que é lindo, é o atual Vila Dignidade, viu, Floriano, que vai mudar de nome agora. Não vou lançar antes do tempo, porque ele vai ser lançado agora no dia 1º de outubro, que é o Dia Mundial do Idoso. Floriano conhece muito bem o Vila Dignidade, é um programa espetacular, que este sim busca que os idosos permaneçam autônomos. Então, eles moram em suas próprias residências, numa vila, e existe uma organização social que somente
monitora a segurança deles, nada mais. É muito bonito e o programa está sendo repaginado e vai ser relançado agora dia 1º de outubro. Isso tudo para contar para vocês, além de várias estatísticas que eu tenho aqui, mas não vou precisar trazer, porque eu tenho certeza que esse conteúdo está todo disponível para todos vocês, que é um governo do Estado extremamente preocupado com as questões do envelhecimento saudável e autônomo. Buscando sempre que os idosos se reinventem, continuem aprendendo, continuem ensinando, busquem sua autonomia, respeitadas as limitações, respeitadas as vulnerabilidades de cada um, busquem sempre viver com o máximo de autonomia e liberdade possível, até para ficarem um pouco mais blindados a essas questões que acabam assolando esse público. Nós sabemos que hoje nós temos uma sociedade de idosos cuidando de idosos. Nós já temos pessoas de 80 cuidando de pessoas de 100. Então, assim, tudo que pudermos pensar em termos de tecnologia, em termos de inovação, já estamos em cima da hora. Eu acho que temos mesmo que nos preocupar com isso. E eu vejo que o que eu tenho observado agora um pouco, até com base na minha observação, é que e viajando pelo Estado, viajando tanto pelo Estado, Floriano, não imaginei que eu ia viajar tanto pelo Estado. Que o quanto os idosos têm grande alegria de viver. O que a vida representa nessa fase da idade. Me emociono porque meus pais, minha mãe tem 84, meu pai 94, a Célia conhece bem, alguns conhecem bem, Etejane, querida. Que alegria de viver, que bom que é esse momento autônomo independente. E essa alegria que a gente tem que preservar, respeitar e não infantilizar. Não existe nenhuma razão para infantilizar o idoso. Minha mãe sempre fala que o corpo envelhece, mas o coração não envelheceu nada. O coração não envelhece, de fato. Então há que se respeitar e não infantilizar jamais esse público. Então, fico muito feliz de ver um programa que, inclusive, fomenta, junto a um público que nós já consideramos idosos, que é os 60 a mais, o acompanhamento desses que são os verdadeiros idosos, que é um público de 90 a mais. Então, eu acho que todos nós temos aqui uma grande oportunidade. Parabéns à Bnei Brit. Muito obrigada pelo convite. É uma emoção estar aqui, uma entidade tão sólida, tão antiga e que se renova, que se inova, que busca atender a sociedade de forma objetiva, prática e juntando pontas, como é o próprio nome do programa. Muito obrigada e um bom dia de trabalho a todos. Estamos num clima muito lindo, né? Falando de família, nossas famílias, né? E somos todos, né, filhos, todos nos preocupamos com o que vai acontecer com eles, né, mais para frente, cada vez mais, e conosco também, né? Eu acho que sempre somos responsáveis. Acho que essa é a tônica, todos nos sentimos envolvidos, porque todos passamos pelas mesmas coisas. Não há uma família. Eu trabalhei no Rio de Janeiro, fiz gerontologia na Fluminense, nós atendíamos o pessoal de Niterói e Redondeza, tem muitas favelas lá. E as realidades não são muito diferentes. São Paulo, classe média, classe alta, e essas preocupações estão todas vigentes. Eu vou fazer uma fala rápida, porque eu tenho só 2 minutos, então eu vou ler rapidamente. Justamente estamos, como a Célia falou, na era da modernidade. Nós não podemos mais pensar em nenhum tipo de projeto que não tenha um olhar mais complexo, né? Quando você fala juntando a teoria da complexidade, você tem que colocar toda a nova filosofia do que é o que é estar inserido nessa nova sociedade.
Então, uma das palavras que se usa muito é que nós precisamos trabalhar com redes, né? Marcelo fala muito isso, as redes, e eu acho que é exatamente isso, né? Marcelo Romoff, que é a pessoa que incrementa e que é a alma do Instituto também, trazendo seus projetos sociais para dentro do Instituto Center Norte, né? Baumgarten. Estamos na era da modernidade, então, temos a rede de parceiros para desenvolver e realizar projetos aqui na Benebrit, educativos, beneficentes, culturais. Hoje, temos o prazer de contar com a Secretaria de Desenvolvimento Social, o Conselho do Idoso do Estado de São Paulo, a Rede Municipal de Educação da Prefeitura do Estado de São Paulo, nosso projeto Mergulho, que é muito lindo também, com os alunos, trabalhamos com os alunos, 200, 300 alunos assistindo peças de teatro, vocês devem conhecer, senão eu vou contar outro dia, que hoje não é dia dele. Contamos com os nossos patrocinadores, Companhia Siderúrgica Nacional, Banco Safra, Instituto Center Norte, Embracon, Portocred, Instituto Samuel Klein, que foi nosso apoiador do mergulho. E a Vive Mais, que é uma startup, que é a nossa regente do projeto, e, muito importante, todos nossos queridos voluntários e ativistas presentes aqui na casa também. Nossos projetos sociais estão apoiados em 2 pilares: valorização e crença, as potencialidades e desenvolvimentos humanos, e outro pilar, pessoas, por favor, silêncio, gente. Silence, please. E compreensão do sujeito como parte de um sistema. Qual é o sistema que nós estamos vendo aqui? Sistema familiar, social e cultural. Tá? Não há como trabalhar com a criança, o adolescente, o adulto, sem integração dos vários sistemas. Né, senhora secretária? Eu acho que nós não conseguimos fazer algo isolado. Nosso projeto Juntando Pontas promove um círculo virtuoso, oferecendo formação de profissionais, empregabilidade, assistência e integração familiar e social. A Benebrit, em sua base institucional, está sempre atenta às demandas da sociedade moderna, atendendo às crescentes pressões discriminatórias decorrentes das diversidades, pela religião, por classe social, por etnia, por gênero e por idade. A Benebrit acredita, com seus projetos e ações, que é possível uma mudança. Estamos presentes no mundo há 176 anos, sempre atentos e participativos. Somos jovens de coração também, oferecendo propostas construtivas para a sociedade que vivemos. E, para isso, contamos com todos vocês. Muito obrigada. Gostaria de convidar pedir a palavra para o presidente da Benebrit do Brasil, o senhor Abraham Goldstein. Bom dia a todos, novamente. Hoje é 25 de setembro de 2019. Dia 25 do mês de Elul, do ano 5.779 do calendário judaico. E estamos a 4 dias do início do novo ano judaico, de 5.780. Aproveito para desejar a todos sucesso, realizações e muita saúde no ano que vamos realizar, com dedicação, cooperação, muita sensibilidade e amor, o primeiro ano de um projeto longamente sonhado, Juntando Pontas, interagindo com a pessoa idosa, que aliás prefiro chamar de maior, a família e a sociedade. Dou início à minha mensagem agradecendo a presença de todos nesse evento, principalmente a secretária da Secretaria de Assistência Social, a senhora Célia Parques,
ao nosso amigo Floriano Péssaro, nossa amiga Damares, a deputada Damares, e a todos aqui presentes que certamente dão tempo para acompanhar esse primeiro lance de ação que nós estamos tomando. Tive a oportunidade de mencionar em nosso evento da semana passada ou retrasada, com o lançamento do projeto O Mergulho, que em nossas reuniões da B'nai B'rith citamos uma frase que a B'nai B'rith se impôs a missão. Uma missão de levar adiante os mais altos princípios da humanidade e praticar as duas grandes ações que incentivam o judeu a participar e contribuir com a sociedade que ele participa, seja onde for. Cito Tzedakah, justiça social, e Tikkun Olam, atuar para um mundo melhor. Às vezes colocam cola nessas páginas, não é? E nada mais justo e adequado do que levar adiante o projeto idealizado e detalhado pela Silvia Scaliarini, o Juntando Pontas, que vocês acabaram de assistir. Convivemos numa sociedade complexa, dinâmica e em constante transformação. Transformação praticamente imposta pelos meios de comunicação, pelo transporte, pela alimentação e a grande virtude de limitar a nossa disponibilidade de tempo. E temos a realidade que vivemos cada vez mais longamente e normalmente com saúde adequada. Essa realidade nos leva a idealizar e implementar ações que venham a atender e superar, pelo menos, parte dos efeitos desta dinâmica, em prol das pessoas que amamos e que respeitamos. Quando a Silvia nos procurou e apresentou a ideia do Juntando Pontas, imediatamente percebemos a relevância deste projeto, pois está perfeitamente alinhada com os objetivos da nossa entidade B'nai B'rith, tanto local como internacional. Apresentamos o projeto atendendo o edital aberto pela Secretaria da Assistência Social para o atendimento do idoso. Fomos aprovados e autorizados a procurar entidades que pudessem alocar recursos fiscais, nos viabilizando a realização do projeto. E com afinco, paciência, idas e voltas, com apoio e orientação dos membros da Secretaria, e ações de nossa amiga Rebecca Fingerman, que não está aqui conosco hoje, e Silvia Scaliarini, conseguimos alcançar o nosso objetivo. Reitero os mais profundos agradecimentos aos nossos colaboradores, que são Companhia Siderúrgica Nacional, Banco Safra, Instituto Center Norte, Embracon e Portocred, pois sem o seu apoio, todo o projeto e seus efeitos seriam mantidos guardados nos arquivos da sociedade. Agora estamos a caminho. Estamos a caminho para oferecer à nossa sociedade uma alternativa humana e estruturada, que venha ao encontro de uma preocupação das famílias, que tem alguns de seus mais queridos membros responsáveis pela sua origem e seu sucesso, seus pais, seus avós, precisando de uma ajuda para poder movimentar-se, integrar-se mais com a sociedade que vive, precisa viver mais e viver melhor. É parte integrante do nosso projeto coletar de forma organizada e plenamente documentada as experiências de vida de nossos membros, obtendo deles um registro de suas realizações e nos proporcionar um valioso conjunto de informações que formam um legado para a eternidade. Tudo o que lhes foi apresentado é parte do nosso projeto Juntando Pontas. Contamos e temos a garantia do apoio, do contínuo apoio e participação de todos. Abraços em Shana Tová. Pois é, eu acho que só ressaltando um pouco, né, o que nosso querido presidente trouxe, dentro desse projeto existe a nossa preocupação de registrar a memória
da instituição e a memória das pessoas que vão participar, algumas que queiram contar suas histórias. E nós chamamos de Projeto Legado. Esse projeto já tem algumas pessoas que já deram seus depoimentos e vamos montar, então, a memória que vai ficar registrada em vídeo e futuramente em livro da história da Benebrita, história de vida e história de pessoas de alguns bairros também que queiram deixar registrado, né? A senhora Ana Levi deixou já seu registro, não foi? Em vídeo. E temos mais, eu acho que 10 ou 15 pessoas que já passaram e vamos montar, se Deus quiser, um acervo muito importante para que fique para as próximas gerações. Então, eu gostaria de abrir, espera aqui só um minutinho. É tradição democrática em nossa entidade, ao final da cerimônia, franquear a palavra aos presentes para manifestarem de forma breve e objetiva a sua mensagem de apoio ao motivo do nosso encontro dessa manhã. Gostaria de convidar, por favor, nosso querido ex-deputado, para tecer umas palavras e fique aberto para quem queira subir aqui ao púlpito e falar. Por favor, fiquem à vontade. Muito obrigado, eu não esperava. Muito obrigado. Queria agradecer a todos da Benebrit, a todos os apoiadores, a nossa secretária Célia Parnes, pelas palavras carinhosas, elogiosas. Não sei se as mereço, mas é um legado que a gente vai trabalhando, né, Célia? Esse nosso trabalho na área pública, às vezes muitas vezes parece ser ingrato, mas a gente percebe que o que fica é o que a gente plantou, não plantamos sozinhos, plantamos com vários parceiros, né, vários jardineiros desse imenso jardim da humanidade, e aqueles que trabalham nessa área, como disse aqui o Abraão, na área voltada aos nossos preceitos do Tikkun Olam, da Tzedakah, sabem que esse jardim floresce, né? E cuidar dos idosos é também um preceito judaico. E acho que aqui a gente teve uma boa iniciativa, num determinado momento, que propiciou a realização desse projeto. Mas eu dizia ao Abraão que se não fosse o projeto, também nós não estaríamos aqui hoje, que foi a abertura do edital, o primeiro edital do Conselho Estadual do Idoso, que permitia, a partir do Estatuto do Idoso, a captação de recursos para projetos. E nós tivemos, acho, Célia, e isso também faz parte do nosso espírito público, né? Meu, seu e de tantos que se dedicam a essa área, inovarmos, né? Termos a coragem de sair do lugar comum, daquilo que já foi feito. É preciso fazer mais. Célia tem isso muita clareza. A nossa deputada também, na medida que saímos de um determinado espaço de trabalho para ocupar outros espaços onde o nosso trabalho pode ter maior capilaridade, atingir mais pessoas, que esse é o nosso objetivo como pessoas que têm o chamado, e tão raro nos dias de hoje, espírito público. E nós temos espírito público. E acho que a abertura do edital, do primeiro edital no Conselho do Idoso, propiciou que a gente tivesse iniciativas como essa, cofinanciadas com a iniciativa privada. Não fizemos somente no Conselho do Idoso, fizemos 2 editais no Conselho da Criança e do Adolescente, o CONDECA do Estado, que também propiciou vários projetos em parceria com a iniciativa privada, com empresas, e acho que isso também um pouco o espírito que vivemos nos dias de hoje, especialmente no governo do Estado de São Paulo, sob a liderança do governador João Dória, que é justamente buscar parceiros de forma estruturada, de forma organizada. E a Célia, nesse momento, Célia tem o privilégio de ter sobre seus cuidados, né? Não são só seus, porque esses conselhos têm certa autonomia, mas obviamente a influência importante da secretária e do seu espírito público de ampliar, a partir de novos convênios
do Conselho do Idoso e do Conselho da Criança, para que nós possamos ter mais recursos disponíveis, que até então de direcionamento fiscal iriam para o governo federal, como o imposto de renda, né, das pessoas jurídicas, virem para programas como esse. Eu acho que esse é um pouco o nosso objetivo. Nós estamos à disposição de todos sempre, voluntários, né, para ajudar a pensar, a formular e que a gente possa avançar numa sociedade que viva em paz, com mais justiça social, com mais equilíbrio, com mais equidade. Muito obrigado a todos, mais uma vez, parabéns à Benebrit e muito obrigado, Célia, por suas palavras e pelo seu trabalho. Muito obrigado, bom dia. Aberta a palavra. Pode. Por favor, pode vir aqui. O café ainda está à disposição. Quem não teve o tempo de poder usufruir, por favor. Depois vamos voltar à mesa. É rapidinho. Algumas pessoas aqui já me conhecem. Eu sou Elizabeth Junqueira. Tá melhor? Tá melhor? Vamos lá. Eu sou Elizabeth Junqueira, do portal Avosidade. Que bicho é esse? É um veículo que existe há 4 anos e trata de uma coisa que nós acreditamos muito, que é a intergeracionalidade. O nosso propósito é conectar gerações. Tem histórias lindas contadas por netos e avós que trazem essa grande riqueza das relações. Então, nós existimos para isso e contamos isso. Foi feito por um grupo de jornalistas que, vejam vocês, saíram da Gazeta Mercantil, ó, que coisa diferente, hein? E do Valor Econômico, e nós resolvemos fazer isso de forma organizada. Nós trazemos não só as histórias das pessoas, os depoimentos, entrevistas, como também cada um pode contribuir para que as vidas fiquem conectadas. A gente não trata a pessoa idosa, no caso, como sozinha. A gente acha que ela tem uma história, ela tem uma história que pode servir muito para os filhos e netos. E também os netos se inspiram muito nisso. Então, é isso que a gente trata. Eu queria deixar à disposição de vocês. Se vocês quiserem contar histórias, legados, nós estamos aqui à disposição. E muito obrigada pelo convite. Breves palavras, pessoas que se manifestem rapidinho, por favor, mas, por favor, falem. Eu sou Beltrina, docente da PUC de São Paulo e fundadora do Portal do Envelhecimento, e eu gostaria de falar aqui, em nome, inclusive, desse projeto, que a gente poderia conectar as redes. Como na PUC, nós também fomos certificados com um projeto do Conselho Estadual, que é sobre o levantamento sociodiagnóstico territorial da cidade de São Paulo. Então, eu acredito que muito daquilo que faremos na PUC de São Paulo, nesse projeto, a gente pode estar conectando também com Juntando Pontas. Então, eu diria, juntando projetos também. Era isso, gente. Bom dia a todos. O meu nome é Mona Lisa. Eu sou coordenadora do IPREM Melhor Idade, que é vinculado ao Instituto de Previdência do município de São Paulo. E eu conheci a Silvia através da Maria Clara, do Instituto Center Norte. E nós temos 600 alunos em 45 oficinas, a maioria vinculados ao município, funcionários aposentados e pensionistas do Instituto. E eu gostaria que a Silvia depois fosse nos visitar lá com o pessoal dela para fazer um vínculo entre os nossos alunos, que são da faixa de 50 anos para cima, que contribuísse com esse projeto, para a gente juntar mais pontas. Obrigada. Pois não. Tudo bem. Pitch de 1 minuto e meio, pessoal. Meu nome é... 1 minuto e meio, tá bom? Ari Filler, eu pertenço a um grupo que algumas pessoas aqui conhecem, que é o Trabalho 60+,
O Trabalho 60+ surgiu para justamente falar de protagonismo sênior, pessoal, protagonismo. O sênior precisa trabalhar, ele quer trabalhar, só que não adianta sozinho ele tentar fazer isso, ele tem que fazer projetos, trabalhar em grupo, em muita empatia, muita colaboração, tudo isso que vocês sabem. Então, eu quero dizer que Juntando Pontas é um nome excepcional, trabalho excepcional. A coletividade tem Unibis, tem 1000, já faz isso há centenas de anos, vamos dizer assim, né? E no grupo nós temos, inclusive, vários patrícios. E eu quero dizer que o Maturi, aqui com o Morris também, já está fazendo isso. Eu me orgulho, nós estamos vivendo um momento especial, pessoal. Nós aqui temos o prazer de estar vivendo um momento especial da humanidade. Esse é um momento de virada. Virada, assim, planetária, eu diria. Está acontecendo muita coisa, existe uma sincronicidade. Uma sincronicidade. Todas as pessoas que falaram aqui estão falando mais ou menos no mesmo sentido. Isso dá gosto de ver. Eu sempre falo, quando eu vou lá no Google, eu brinco que aqui só tem Jedis e judeus. Que tem a ver também, viu, pessoal? Jedis não é à toa. Os Jedi estão aqui, o Darth Vader está em outro lugar. Então aqui só tem gente na luz, e é isso que nós precisamos, que o momento não está fácil. Então é isso, nós vamos estar no fórum também lá da longevidade, tem muitos projetos, avós e netos também, nós temos vários projetos aí de romper com o isolamento, a depressão, que isso é o veneno, esse é o maior veneno para o sênior. Então nós temos muitos projetos. Passei do 1 minuto e meio? Valeu, pessoal. Marcelo, por favor. Eu queria falar para vocês que é uma honra estar aqui hoje. Eu estou aqui com a Maria Clara Deoclésio pelo Instituto Center Norte, mas eu retorno a essa casa cerca de 45 anos depois da minha adolescência na comunidade judaica, frequentando esta casa, Bnei Brit, onde eu fiz muitos amigos preciosos até hoje na minha vida. Eu parabenizo Abrão, Zeila, Silvia, secretária, Silvia Parnes, deputado, todos aqui presentes, por essa iniciativa linda de morrer. E essa emoção que me toma conta é justamente esse prazer de retornar a Bnei Brit, com o apoio do Instituto Center Norte, aqui representado pela Maria Clara, e juntando estas pontas, as pontas que conseguimos juntar com a Bnei Brit, com a Unibis o ano passado, trazendo algo de diferente em rede para a sociedade. Muito obrigado. Então, agora eu queria agradecer a todos. Eu acho que nós nos empolgamos muito com tudo isso. Estamos muito motivados e acredito que, a partir de agora, vamos sair diferentes, como a gente fala, né? Muito obrigada. Eu convido vocês a tomar mais um cafezinho e, qualquer coisa, falamos aqui com a Silvia, com a equipe, e bom dia a todos.